Depois que aqueles mimados de fralda derrubaram a estátua do Thomas Jefferson, embora voltar a tratar de estátua, que é algo de tema político, principalmente nos Estados Unidos, desde 2017, antes talvez até mais, né, recorrente, e é sempre o mesmo. Eu poderia tranquilamente, sinceramente, repetir o mesmo vídeo. Poderia fazer a mesma análise, porque resulta cabível. Mas como no caso do Thomas Jefferson, em 2017, em um discurso, Trump havia, talvez assim, arriscando uma projeção lucrativa que tinha pouco ônus, caso não fosse implementada, porque parecia um delírio na época, mas traria muito bônus se ocorresse, fazendo a projeção de que um dia a estátua do George Washington, uma estátua, um monumento do Thomas Jefferson, ou talvez do Abraham Lincoln, etc., fosse derrubado, depredado, quando seus adversários projetaram na época a impossibilidade disso, eles fizeram um comprometimento com o futuro mais grave até do que a clarividência a qual ele se usou, certo? E agora, com a concretude disso, é óbvio que a posição dele fica muito sólida. E esse é um ângulo diferente, essa é uma estátua diferente, vamos dizer, por essas circunstâncias, politicamente, do que a ocorrência das outras. Não só porque é um dos founding fathers, como eles chamam, etc., mas principalmente porque é um ícone do nacionalismo que não é exatamente divisivo. Ou seja, quando aquela minoria atacou a estátua, naquele momento, o analista político ele tem que fazer um retrato de popularidade. Ele tem que se perguntar assim, se hoje fosse feito um teste de popularidade, não dos founding fathers, mas de um dos principais, do autor da Declaração de Independência. Basicamente, nós vamos investigar a popularidade do autor da Declaração da Independência. Provavelmente, uma microminoria que tem conhecimento do sujeito, ou eventualmente conheça uma vulgata dele, talvez seja representada por este grupo que derrubou a estátua. Todo o resto do público passa a ser eleitor provável do Trump. Esse é o problema que se põe hoje aos democratas, à esquerda norte-americana, quando se ver, porque sequer até onde eu observei, sequer já foi apresentado a eles a necessidade de se posicionar sobre a derrubada da estátua. Porque Antifa e outros grupos de extrema esquerda vão puxar os democratas para si. Quando os democratas forem interrogados a respeito da concordância com as ações desses grupos, eles serão posicionados em um cheque, em uma situação extremamente árdua politicamente, porque eles vão perder seus movimentos, são totalmente desprovidos. Sem esses movimentos, Antifa, Black Lives Matter, etc., o BLM, né? Sem esses movimentos, eles são desprovidos de presença nas ruas. Mas com esses movimentos, eles são extremamente minoritários. Extremamente minoritários. Isso não significa que eles não consigam ganhar eleições. Lembre-se de que a vontade popular não é a vontade da maioria, é a vontade influente. É a vontade influente. Então, esses movimentos de minoria, eles estão brigando não pela maioria, mas pela influência. Esse é o jogo deles. O jogo, contudo, do Trump é um jogo da maioria. É um jogo da maioria. Em geral, você prefere jogar o jogo da maioria do que o jogo da minoria que se procura influente. Esse tipo de operação, minoria de rua,
aferindo influência, presença política por grito, esse tipo de movimento só é utilizado ou em suporte ou porque você não tem presença com a maioria. Daí você recorre a isso. Esses fraudinhas, esses mimados vão derrubar as estátuas do Cristóvão Colombo, Thomas Jefferson, etc., porque eles não conseguem aferir poder de outro modo. Não é que essa é a estratégia primária de presença potestativa, certo? Não é isso. É porque isso é um canal de escape para alguns, né? E é instrumento de resolução à sua insignificância política para outros diante da situação com que lidam. Fossem outros meios mais influentes disponíveis, eles não recorreriam a tanto. Se eles pudessem, por exemplo, fazer um rally, fazer uma reunião, encher um estádio, como o Trump frequentemente faz, e apresentar uma candidatura política padronizada, talvez eles o fizessem. A escolha de converter isso em um movimento político extremado é uma decisão por influência claramente a um dos primários partidos, porque esses caras não têm senão atitudes simbólicas, né? Eles são um grupo afoito à violência, mas não dá para você dizer que eles sejam o Talibã, né? Não dá para você dizer que eles sejam o ISIS. Eles não estão caçando diretamente republicanos, por exemplo, e hoje degolando. Eles estão derrubando estátuas. E não matando 3.000 pessoas em Nova York. Eles não são reais, certo? Eles são simbólicos. A presença deles de primazia simbolista, de primazia simbólica, traduz um aprisionamento, para eles um aprisionamento, mas vamos observar assim, um respeito, no mínimo um respeito ao jogo político. Eles se dirão em guerra, mas essa declaração, ela própria é uma apresentação política. Tudo o que os flagela é a inerente falsidade. As frases são muito fortes e as ações são muito simbólicas. E o prejuízo que isso lhes traz, pela prisão ao simbolismo, só é menor do que a eventual ruptura que eles fizessem a esse simbolismo, se eles realmente estivessem por aí agindo como se fosse o ISIS ou o Talibã. O que não significa que eles não vão trazer. Basta lembrar o quanto o Talibã foi útil à popularidade do Bush. Aí você imagina o quão mais fácil é explorar uma Antifa para a popularidade do Trump. É que não é difícil você ser pró-Thomas Jefferson nos Estados Unidos. Difícil é você ser anti-Thomas Jefferson.